Um tempo atrás assisti aquele documentário da Netflix, Como se tornar um líder de seita, né? Que é uma continuação do documentário dele sobre como ser um ditador e tal. E tem um episódio muito interessante que é o episódio do Jim Jones, né? Que eles falam que o Jim Jones ele tinha essa habilidade, né, de oratória, que ele conseguia conversar com grupos diferentes de formas diferentes. Aí você tinha, por exemplo, ele falando com um grupo de universitários liberais, os caras que queriam, tipo, uma parada mais progressista, né? Para os caras ele falava sobre Gandhi, ele falava sobre autossacrifício no budismo, falava sobre marxismo. Aí ele ia para um lugar mais reservado, um lugar tipo uma igreja batista de negros, né, americanos. Ele ia lá e ia falar sobre Martin Luther King, ele ia falar sobre direitos civis. E assim ele conseguia conquistar dois grupos completamente diferentes, né, grupos completamente opostos. De um lado progressistas brancos universitários jovens, do outro famílias negras mais conservadoras. E assim ele ia conseguindo juntar seguidores, né, dos mais variados âmbitos, né, dos lugares que você menos esperava que ele tivesse seguidores. Ele tinha lá um cara que é político e um cara que é um pobre coitado, que não tá sem dinheiro, que precisa de dinheiro, que vai orar a Deus precisando de ajuda, né? Aí agora que vazou esses áudios do Lula falando na reunião lá do G7, dos presidentes e ministros, né? É muito interessante você ver o Lula falando que ele nunca foi de esquerda, que ele nunca se considerou um esquerdista, que ele sempre foi um cara mais pro centro. E é interessante você ver isso porque a gente via ele em reuniões com líderes de esquerda internacional no passado, né? Não só no Brasil, mas lá fora também, dele se declarando até mesmo comunista. A gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. E tem gente que tá vendo esses vídeos dele, esses áudios dele falando essas duas coisas diferentes, pensando que ele tá falando isso ou porque ele tá fingindo que não é mais comunista hoje em dia, ou porque ele realmente sempre foi centrão, porque a esquerda sempre considerou que o PT talvez fosse um pouco menos de esquerda do que o deveria ser, né? Eles não são tão radicais. Então, na verdade, o PT é um partido de centro, ou até de direita, como alguns diriam, né? Mas essas duas afirmações são mentiras. O que acontece é que o Lula ele está usando exatamente essa mesma técnica do Jim Jones de pegar assuntos diferentes, tentar passar uma imagem diferente para grupos e pessoas diferentes. Ele está numa reunião internacional com líderes que são mais ponderados, com líderes que são mais realpolitik, né? Que eles são caras mais centrados. O que ele vai fazer? Ele não vai fazer aquela discussão ideológica, ele não vai chegar e falar sobre a classe trabalhadora, sobre o proletariado. Ele vai chegar lá e vai falar sobre política de verdade. Vai tentar debater com eles no nível deles, de política internacional, de falar em acordos bilaterais, em ajudar um país ou ajudar o outro. E isso até entra um pouquinho naquele meu vídeo que teve até um certo sucesso aqui no canal, que é o vídeo do LARP. Mas isso não é um LARP, isso é diferente do LARP. É porque existe essa categoria no Brasil que as pessoas querem ser e as pessoas querem parecer. Você vê isso, por exemplo, quando o Arthur Moledo Duval, como eu falei, ele vai lá e ele fala que tinha que matar o moleque lá que ouvia MC Pose, ouvia funk. E depois ele se retrata com isso. Por que aconteceu? Ele acreditava que só quem ia ver esse clipe, esse pedaço do vídeo, ia ser só os caras que são realmente fãs dele, que realmente acompanham lá, que ele vê que esse microcosmo da direita que ao prender matou, que eles vinham falando lá. Aí quando isso sai um pouco do escopo e isso chega no cidadão comum, a pessoa que ele não quer que esse vídeo em específico atinja, ele vai lá e ele se desculpa, ele fala que não foi isso que ele quis dizer, que ele se confundiu. E por que isso acontece? Porque ele quer parecer para o público, um público mais amplo, que ele é uma pessoa moderada. Porque as pessoas aqui, o público amplo, eles são pessoas moderadas, são pessoas que não querem esse extremismo. Mas é para esse grupo aqui que ele está cultivando, que é um grupo mais à direita, aí ele vai um pouco mais pro extremismo para poder apelar para o sentimentalismo deles, para o que eles querem que aconteça de verdade. É diferente como eu falei lá do Renato Impera, que ele é um cara que ele paga de cruzadinho, pagava de monarquista e tal. Só que ele nunca foi nada disso, ele não acredita nisso, porque a cultura da internet era legal ser aquilo. O mamãe falei, ele não faz porque é legal ser aquilo. Ele tá falando de fazendo aquilo porque aquilo vai dar mais poder, ele vai conquistar o voto, vai conquistar o público. Ele não faz por aceitação no sentido mais sentimental. Ele faz por aceitação no sentido de conquistar mais poder. É diferente. É por isso que você vê, por exemplo, político que eles não são religiosos indo à igreja em época de eleição. É porque eles querem conquistar o voto, a percepção pública deles, eles querem que mude para que as pessoas daquele grupo ali acreditem que eles são políticos ideais pro que eles acreditam.
Por isso que tem político aí que se declara ateu anos antes, aí quando vai concorrer de verdade ele fala, não, eu mudei de opinião, agora eu me converti, eu acredito em tal coisa agora. E não é que essas pessoas realmente não possam mudar de opinião, não possam se converter, não possam realmente ir pro outro lado, para alguma coisa do tipo. É que você tem que ter uma percepção da realidade, perceber quando a pessoa está realmente mudando de coração, né, realmente tendo uma virada de opinião, uma virada de personalidade. E quando o que está acontecendo de fato é que aquela pessoa ela está apenas se mesclando, né, tentando se disfarçar num ambiente, como os predadores fazem, né, para poder caçar a sua presa, para ele conseguir tomar aquele grupo específico para ele. E esse é um entendimento que é muito difícil você ter, que é conseguir separar o que é a pessoa que ela só quer parecer com algo do que uma pessoa que realmente se tornou aquilo. Por exemplo, quando eu digo que eu me considero um radical, eu já falei isso aqui no canal antes, eu me considero radical por quê? Porque a imagem do radical que eu tô querendo passar é a ideia de que eu sou contrário a essas coisas aqui do mainstream que me categorizam como radical. Se eles estão me colocando dessa pecha, eu vou lá e eu estou aceitando ela. É diferente, por exemplo, do Renan Santos, do Arthur Duval, tentando falar que eles são radicais de direita porque eles têm todo esse lance de prender, matou e tal. Eu acabei de fazendo o que eu faço aqui, por exemplo, de dizer que eu sou a favor de expropriação de propriedade da Rede Globo. Aí você não é um cara de direita, você não é um cara a favor do livre mercado e tal. Sim, porém, a Rede Globo, por exemplo, que é um desses grupos, que é muito influente dentro da esquerda. Por mais que a esquerda não aceite que eles são sim manipulados pela Globo, eles são, né? A Rede Globo foi um grupo criado por financiamento estrangeiro para atuar dentro da opinião pública nacional, manipular a nossa opinião pública. E nós, como cidadãos do Estado brasileiro, a gente tem o direito, como cidadãos de verdade, de retomar a posse de tudo que a Rede Globo tem, tudo que os grupos Globo têm em geral, para expropriar eles. Isso é o que me torna radical. Eu sou a favor disso. Agora um cara, quando ele é confrontado porque ele falou que prendeu, matou pra um cara que ele ouve funk, aí ele foi confrontado por isso aqui, ele se retrata. Por que ele se retratou? Porque ele não acredita de verdade no que ele está pregando. Porque aquela não é a visão real dele, que ele não é realmente a política que ele acredita que é verdadeira. Aquilo ali é uma pregação da boca para fora. Se torna até difícil de discutir com uma pessoa que tem uma opinião assim falsa, fajuta, porque você não está conseguindo debater com a pessoa de verdade. Você está debatendo com um espantalho que ela criou do que ela acredita que é o que o eleitor quer. Por isso que os debates eleitorais aqui no Brasil são tão engessados, tão ruins de você assistir, porque ninguém quer falar a verdade do que realmente quer fazer. Por exemplo, uma das maiores fraudes eleitorais recentes, cara, foi o Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo é um cara que ele era do PSOL, ele tinha foto com o livro do Marx na mão. Então ele começou a ver que ele tinha um público na direita, né, um público religioso, por exemplo. Ele começou a se vender dessa forma, mas para esse público específico. Aí ele começou a fazer uma coisa que era contra as regras do PSOL, que era o partido dele. Ele começou a fazer campanha política dentro de igrejas. Aí por causa disso ele foi expulso do PSOL. Ele foi para outro partido e conseguiu chegar a se tornar candidato à presidência por esse partido. Aí ele era um cara que tinha um poder muito local, ele era conhecido localmente só. Eu conheci uma pessoa que era bombeiro que conhecia bastante dele e tal. E esse cara me falou, não, ele realmente acredita em muita coisa do que ele tá falando ali, só que não daquele jeito, aquilo lá é um personagem. E eu realmente vejo que aquilo lá é um personagem. Você consegue perceber que um cara que era do PSOL não vai estar falando sobre Ursal, falando sobre os comunistas tentando dominar o país. Se fosse o caso, ele nunca teria sido candidato pelo PSOL. Ele teria feito um caminho muito mais do que foi o que o Bolsonaro fez, por exemplo. O Bolsonaro era um cara que ele sempre foi de centrão, um centrão mais à direita, mais conservador, mas sempre foi centrão. Então você vê que o Bolsonaro ele sempre caminhou por partidos de centro. Ele nunca caminhou por partidos de esquerda. Por mais que ele votasse junto com o PT, junto com outros partidos de esquerda em votações, ele era um cara que ele era mais do centrão. Ele era do PP, ele foi de um monte de partido de centro. É muito diferente do personagem do Cabo Daciolo, que ele é um cara que ele começa num partido de esquerda socialista, um partido que se chama literalmente Socialismo e Liberdade. Ele se promove lá dentro, ele consegue algum poder lá dentro. Aí ele é expulso porque ele tenta conseguir público em outra área, que é muito semelhante ao que aconteceu, por exemplo, com o Consternado lá do MBL, né? O cara que ele queria mais o público, mais bolsonarista, ele teve que sair do MBL para isso. Foi o que o Cabo Daciolo fez. Ele teve que sair do PSOL para poder conquistar esse público religioso. E talvez ele até realmente fosse uma pessoa religiosa antes, porque existem pessoas religiosas na esquerda, mas a gente não acredita nisso, né? Mas existem. Então talvez a mudança dele para tentar convocar esses grupos até que seja uma mudança real. Só que a opinião política dele, que aconteceu depois disso, que mudou tão completamente de começar a falar de teoria da conspiração em debate público e tal,
Aquilo lá é uma persona, um personagem fajuto, uma mentira, uma invenção dele para conseguir ganhar voto. Assim como o personagem do liberalismo econômico do Bolsonaro, que ele assumiu nas eleições de 2018 para cá, também era uma invenção. Assim como esse personagem do Lula, mais de esquerda, socialista, vamos ajudar a classe trabalhadora e tal, também é um personagem. Existia até planos no final da ditadura, né, dos militares lá, deles tentarem criar essa figura de esquerda que seria mais popular do que o Brizola, mas que seria mais centrada que o Brizola, não seria tão ligada a partidos comunistas estrangeiros. E você vê essa figura no PT, no Lula, no Disseu, que são pessoas que não são exatamente o que o Brizola era, mas eles são de esquerda. Então essa aqui vai ser a nossa oposição de esquerda para poder manter a política controlada. A famosa oposição controlada, né? E aí você vê que o que ficou acontecendo no Brasil esse tempo todo é que houve essa batalha com o Centrão. Você tinha um PSDB que não era de direita, mas ele se vendia como oposição ao PT, que era a esquerda, se enfrentando nesse teatro que o pessoal fala que é o teatro das tesouras, né? E conseguiu ser isso por muito tempo, até que em 2018, né, teve a eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu finalmente vencer o PT, uma coisa que não fosse o PSDB nem o PMDB. O Bolsonaro ele conseguiu fazer isso, inventando essa imagem mais à direita dele do que ele realmente era. Então o vídeo de hoje é isso. O vídeo era sobre essas figuras que elas tentam se passar por algo, né? Tentam parecer algo que elas não são, mas não é exatamente igual ao LARP, ele é mais um complemento daquele vídeo do LARP. O vídeo de hoje foi sobre tentar ser algo que não é para conseguir mais poder, conseguir algo a mais, né? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, considere se inscrever aqui no canal. Se você tem alguma coisa a acrescentar, os comentários sempre abertos, né? Algo positivo, algo negativo. Se você quiser deixar seu like, também é muito bem-vindo. Se você quiser deixar seu dislike, pode ficar à vontade. Aqui em cima a gente tem um QR Code de doação, para caso você queira fazer uma doação para o canal. Lembrando que o nosso canal ele é completamente desmonetizado por enquanto. Eu ainda não consegui visualização suficiente para conseguir monetizar o canal. Então, por favor, considere compartilhar esse vídeo com algum amigo seu. Valeu então, é isso aí. Fui!